Sejamos edificados pela palavra do nosso Deus. Daniel capítulo 3. Eu creio que nos últimos 2 domingos, os queridos sabem que nós estamos buscando perseguir agora, nesse mês de abril, esse precioso tema de cristãos num mundo não cristão, ou numa sociedade não cristã. Na verdade, o nome certo da série é O Cristão numa Sociedade Não Cristã. E nós estamos olhando ou tentando abarcar os 6 primeiros capítulos de Daniel. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 3. Ele é vasto, queridos. É um capítulo de 30 versículos. Então, portanto, eu vou abranger os pontos principais e quero fazer um pequeno voo rasante para você compreender o texto sagrado. E para isso, por favor, preste atenção na leitura dos 6 primeiros versos, para nós, assim, contextualizarmos. E esses versos iniciantes vão ser a ponte para as outras porções, porque é evidente que eu não tenho um tempo hábil para dissecar com os queridos os 30 versos, e também eu sei que a nossa igreja, muitos e muitos dos irmãos aqui presentes, conhecem praticamente de cor esse capítulo 3 de Daniel, e isso é muito precioso. Então, os 6 primeiros versos vão dar uma relembrança à nossa mente já esclarecida. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 3, de 1 a 6 inicialmente. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Leia um verso 6, a uma só voz, por favor. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Nós rogamos, ó Santo Espírito, a iluminação, o entendimento e o ensino vindo de Ti sobre essa Tua palavra, que é inerrante, infalível e suficiente para nós. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. É verdade. Esse Nabucodonosor era muito egocêntrico. Com certeza a imagem tinha a fisionomia dele. Com certeza as características só desses primeiros 6 versos são características de um culto. E sim, ele estava se auto-intitulando o Deus da Babilônia. Mas eu queria que historicamente você tentasse lembrar de umas coisas importantes. Nós não estamos falando de qualquer impériozinho pagão do tempo do Antigo Testamento. Nós estamos falando do segundo mais poderoso império, que se tornou grande em toda a Ásia, não apenas no Oriente Médio daquela época. O primeiro foi os assírios, e tudo que era do domínio assírio a Babilônia tomou. E, digamos assim, o que é uma potência hoje, e mais do que nunca até economicamente, os Estados Unidos, se é que alguma vez eles deixaram de ser, era a Babilônia naquele tempo. E nós sabemos que mais à frente um terceiro império será levantado,
no lugar e no domínio da Babilônia, e esse conhecidíssimo em toda a história, o governo, ou melhor dizendo, o Império Persa. Esses três têm uma relação íntima e forte com o povo do Senhor do Antigo Testamento. E eu gosto sempre de lembrar, mesmo antes de dissecarmos esse trecho precioso de Daniel 3, eu gosto sempre de lembrar que o nosso Deus é tão poderoso e soberano, que Ele levanta, dá poder, exalta nações pagãs para serem instrumentos dEle para tratar o seu povo, para moldar o seu povo, para santificar o seu povo. E isso é o mundo ao redor. Isso é a cultura que nos cerca, seja a nossa atual, onde estamos inseridos, seja aquela que aqueles exilados judeus, e no caso aqui são os famosos amigos de Daniel, o Misaías, o Azarel, o Azarias, o Misael e o Ananias. Eu não gosto desses nomes pagãos. Você sabe o que significa, não é? Cada um deles. Quando foram substituídos por Cedraque, Mesaque e Abednego, todos os nomes que apontavam os nomes originais da cultura religiosa judaica deles, que exaltavam a Deus de propósito, no reino que mais fazia uma verdadeira lavagem cerebral naqueles que eles dominavam, que era a Babilônia, eles faziam isso regularmente nos povos conquistados, eles mudavam o nome, as características. Não é muito diferente de hoje, quando você gosta de ter um avatar diferente lá na sua rede social, ou um codinome diferente. Você está assimilando a cultura. Mas isso influencia, sim. Mas na questão proporcional da Babilônia, é que esses jovens, que aproximadamente aqui no capítulo 3, já havia se passado entre 10 e 15 anos após o capítulo 2. Então eles poderiam estar beirando, ou fatalmente, com a idade de 30 anos. Quando é que eles foram levados cativos? Daniel e os três, eles foram levados cativos entre 15 a 17 anos aproximadamente. Então já haviam se passado, repito, 10 a 15. Então eles estavam na beirada ou com 30 anos agora. E eles eram líderes, o Sadraque, Mesaque e Abednego. Misaías, o Ananias, Misael e Azarias. Eles eram líderes, colocados nas partes governamentais da Babilônia, mas eram daquele povo judeu exilado, escravo, a serviço do governo da Babilônia. O Daniel também, mas Daniel sai de cena nesse capítulo 3. E, portanto, você olha e observa uma cultura de imposição. Você precisa reagir assim, você precisa fazer isso. E se você não fizer, coisas terríveis vão acontecer com você. Relembre o verso 6. Qualquer que não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Esse era o caos que aqueles nossos irmãos, na beirada da sua juventude de 30 anos, estavam passando. Então aqui, no tempo aqui da profecia de Daniel, o povo de Judá, o reino do sul, que foi conquistado e dominado pela Babilônia, o famoso cativeiro dos 70 anos, estava debaixo do domínio desse império, o Império Caldeu, ou mais conhecido como Babilônico. O Nabucodonosor aqui, o rei, o imperador, o semideus, diriam alguns, ou o Deus na cabeça dele mesmo, de todo aquele governo, ele estabeleceu uma ordem que exigia, preste atenção nisso, se isso não ficou claro ainda para você. A ordem de Nabucodonosor exigia obediência total e adoração total a uma estátua de ouro que ele mesmo havia erguido. A gente pode chamar de idolatria estatal. Essa idolatria estatal era imposta como punição imediata. Quem se recusasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. A fornalha foi construída na base, ou que seriam os pés, mais ou menos,
daquela estátua. Então, pelo tamanho em côvados, ela era muito grande. E, digamos assim, a entrada dela seria exatamente a largura da nossa nave, a entrada daquela fornalha. Então poderiam ser colocadas 50 pessoas lá. 3, 4, fácil. E tudo isso ser um forno, cartão de visita do inferno, hein? Muito quente. Não dá. Não é uma fogueirinha que você faz em junho e julho, quando está muito frio. Uma lareira romântica. Não. Desculpa, você não está entendendo. O negócio era muito grande. Era assustador. O local foi preciso escolhido. Primeiro que era uma planície, algo reto, baixo, sem ondulações, sem montanhas. Então, numa distância assim de cerca de 1 quilômetro, 1,5, você conseguia ver nitidamente. Aquilo era monumental, aquilo era assustador. Se você, ouvindo aquela orquestra, não adorasse se prostrando, você ia ser lançado lá dentro daquela fornalha, e todo mundo ia ver você queimando, os gritos, o desespero e o sofrimento, porque você não obedeceu à ordem estatal daquela religiosidade. Irmãos, Ananias, Misael e Azarias, esses 3 jovens judeus, que claramente, desde o capítulo 1, junto com seu grande irmão Daniel, demonstraram temer ao Senhor, chegou na vez deles enfrentarem esse desafio de uma forma muito firme. É o que o texto vai nos mostrar. E o mais impactante é que eles, longe de casa, você sabe que esses rapazes eram muito crentes. Com certeza, a contaminação do pecado, do castigo que levou ao exílio, foi culpa dos seus pais, ou da geração anterior, não deles. Mas eles foram arrancados de casa. O texto bíblico de Daniel não fala dos parentes onde estavam, mas com certeza eles não estavam perto dos seus pais. Foram arrancados de mamãe, foram furtados de papai. Foi retirado deles e imposto uma nova cultura. Você sabe o que aconteceu no capítulo 1? Até a culinária era uma ação forçada para vocês serem, ou melhor dizendo, ser desconstruído tudo aquilo que vocês criam. E você sabe muito bem que as regras dietéticas que estão na Torá eram totalmente voltadas para glorificar e adorar a Deus também. Então tudo para Israel, toda a vida era Deus no centro. Toda a vida da cultura da Babilônia era a imposição do homem pecador no centro, nenhum espaço para o Deus de Israel. Você está vendo alguma semelhança com a nossa época? Ou com todas as épocas onde existiram cristãos, ou a igreja de Cristo? O mundo inteiro dizendo não, sendo obstáculo à nossa fé? O incrível é que aqueles 3 jovens, eles preferiram a fidelidade ao Senhor do que qualquer concessão moral. E essa narrativa bíblica não é apenas um relato de coragem do passado. Nós temos uma tendência de exaltar os personagens bíblicos que foram reais. Dá vontade mesmo, mas não é esse o foco, por favor. Não é só um relato de coragem que ocorreu no passado, mas é um relato profético de pressões que os cristãos enfrentam em todas as épocas, inclusive, e não seria diferente da nossa hoje. E eu creio que você já percebeu isso há muito tempo. No mundo atual, ser fiel à vontade de Deus, não raramente, significa ser rejeitado, significa ser cancelado nas redes sociais, significa ser perseguido ou até demitido. Mas a palavra nos convida a obedecer independente das consequências. E esse é o tema que eu gostaria de, nas porções principais do capítulo 3 de Daniel, esse é o tema que eu queria que ficasse na sua mente. Obedeça a Deus, não importando as consequências. Obedeça a Deus, não importando as consequências.
Vamos às porções principais. Você já entendeu o contexto maior, o que estava ocorrendo. E aquela orquestra ia tocar. E você sabe pelo texto sagrado que todo mundo se dobrou naquele campo enorme chamado Dura, naquela província ali da Babilônia, naquela planície. Só 3 ficaram de pé. Lembre-se que o relevo daquele lugar ajudava muito bem a ver pessoas a 1 quilômetro. Todo mundo prostrado, por favor. Não é o nosso meio joelho, que muitas vezes alguns fazem. Era se derrubar ao chão, quase deitado. Você sabe muito bem que uma multidão de 1000 pessoas deitadas no chão, e apenas 1 ou 2 ou 3 em pé, dá para ver numa linha reta. Concorda comigo? Bom, então, eles não ficaram atrás de uma árvore. Eles não viram um montinho ali de mato e deixa eu ficar ali e ninguém vai ver que eu estou não fazendo o que manda. Não. O texto vai nos dizer que eles ficaram em pé. Você, como eu, está muito acostumado com filmes de Hollywood, não é? Então, para nós, tudo é ficção. Você sabe que a gente está tão acostumado com ficção que quando o filme é baseado em fatos reais, eles têm que colocar no início. E você fica até, olha, é baseado em fato real. Tem gente que não se entusiasma, porque baseado em fato real vai ter sofrimento. Baseado em fato real nem sempre o negócio é bom. Você tem essa perspectiva? Pois bem, eles fizeram de maneira realista. Eles ficaram em pé. Raciocina comigo. O que eles fizeram? Eles assinaram a sua sentença de morte. Por quê? Na flor da idade. Estavam longe de casa. Estavam numa situação, digamos, um pouco mais confortável do que aquele escravo que tinha que carregar o seu senhor nas costas, ou fazer limpeza das casas babilônias, ou qualquer outro tipo de sofrimento que um escravo teria de maneira braçal. Eles estavam, digamos, um pouquinho melhores. Deus deu sabedoria a eles. Eles trabalhavam com os negócios do reino. É isso que o texto também diz. Aliás, é muito interessante você ver isso. No verso 8. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste o decreto, verso 10, pelo qual todo homem que ouvisse o som, aí vem todos os instrumentos, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, verso 11. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Olha só o verso 12. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, o Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, eles estavam fazendo o quê? Eles eram líderes, administradores dos negócios do governo da Babilônia. Destaca isso. Longe de casa, passando o exílio que não era culpa deles, eles não tinham largado ao Senhor, muito pelo contrário, até agora demonstrando fidelidade. Para quê? Para quê? É só uma maldita estátua, é uma bobagem. O nosso Deus é o Deus vivo. Isso aí é o egocentrismo desse maluco da Babilônia, o Nabucodonosor. Que custa? Vamos ficar numa boa. Nós 3 sabemos o que a gente crê, né? Vamos ceder a essa cultura só um pouco. Por que eles não pensaram isso? Preste atenção, traga o baseado em fatos reais a realidade disso. Eles sabiam que iam morrer, ok? Esquece os filmes e desenhos que você já mostrou para os seus filhos sobre os amigos de Daniel e a fornalha. Esqueça isso. Eu estou falando o que aconteceu na realidade, porque a Bíblia diz que foi assim. Eles sabiam que iam morrer. Repare o que acontece, verso de número 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar os 3. Trouxeram esses homens.
Verso 14, falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. É isso mesmo? Essa pergunta é pergunta de dominador. O que é isso? Você está aqui, vendo o tamanho do meu poder, e você não está morrendo de medo. Você não vai me obedecer. Você não vai ceder ao que essa sociedade impõe. Você quer ser o único contra? Nós vamos cancelar você nas redes sociais. Nós vamos caçar você. Nós vamos até impedir que você arranje emprego, porque os seus pensamentos, os seus desejos e a sua forma de ver a vida é completamente diferente do que a nossa sociedade admite. Nós vamos prejudicar você. Trocando em miúdos, seria mais ou menos isso que Nabucodonosor estava dizendo aqui. Vocês não vão adorar o que eu mandei adorar. Verso 15. Agora, pois, vocês fiquem dispostos, essa é a ideia, de quando ouvir todos aqueles instrumentos, vocês vão se prostrar e adorar a imagem que fiz. Porém, final do verso 15... se não a adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa parte final eu amo. Sabe por quê? Porque o Nabucodonosor, ele está demonstrando que sabia qual era a razão daqueles três não se dobrarem à cultura de imposição religiosa, estatal, idólatra da Babilônia. Ele sabia, é por causa da sua cultura, desse seu Deus que se aprendeu lá na sua igreja presbiteriana, lá na sua casa, quando fazia um culto doméstico. Menino, o mundo é diferente. E aí? É essa convicção que vai te salvar das nossas verdades, do nosso relativismo, de como nós mandamos e desmandamos nesse mundo. É você, ó crentezinho fajuto, é mesmo? Entenda que a frase final, que está aí no verso 15 do Nabucodonosor, quer dizer que ele sabia bem que ele tinha funcionários, escravos, que tinha um compromisso sério com o seu Deus. Como ele descobriu isso? Foi só ali naquele momento? Não. É porque aqueles jovens de aproximadamente 30 anos, eles produziam frutos de justiça, obediência. Responderam, verso 16, o Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Quanto ao quê? Se a gente vai adorar e se Deus, o nosso Deus, vai livrar a gente não tem que te responder. Você consegue ler o verso 17, por favor? O que diz o texto? Se essa é a primeira lição que nós precisamos aprender desse texto. A primeira lição é: agradar a Deus é mais importante do que preservar a vida. Eu não estou exagerando, nem na hermenêutica, nem na homilética, porque eu já mostrei para os irmãos que o que eles fizeram era sentença de morte real, imediata e inquestionável. Eles não estão fazendo teste de fé. Não é as perguntas que a gente faz para os catecúmenos, e a gente dá uma mãozinha para eles, porque a gente faz perguntas pessoais, e depois no exame oral a gente usa aquelas perguntas. É uma baita facilidade, né? Mas são perguntas pessoais, você não pode mentir. Ou você é crente ou você não é. Ou Deus te converteu ou não. Se você tem certeza que quer ser membro aqui ou não quer. Mas independente disso, isto aqui foi mostrar claramente o que estava no coração daqueles moços, no meio de uma cultura tão hostil. Agradar a Deus é mais importante do que preservar a vida. Veja a pergunta do Nabucodonosor: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a resposta deles.
Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, se Ele assim quiser, se for a vontade dEle. Verso 17. Amados, diante da ameaça do rei, aqueles jovens não negociaram seus princípios. Eles sabiam que Deus, quem era o Deus que eles serviam, eles não tinham dúvida disso. Eles sabiam, Deus é poderoso para nos livrar, mas mesmo que isso não acontecesse, eles preferiram morrer do que trair a sua fé. Morrer, não negar, não diminuir, não parar, não dar um tempo. Aplique isso para você hoje. Porque hoje muitos dos nossos irmãos, muitos dos cristãos enfrentam um dilema entre agradar a Deus e preservar a sua segurança pessoal ou a sua estabilidade social. Eu vou te dar uns exemplos. Jovens cristãos são pressionados a participar de práticas sexuais imorais para manter um relacionamento. Se você não transa, xiii. Não, mas isso é uma bênção para dentro do casamento. Para! Funcionários são pressionados a mentir ou a corromper-se para manter o seu emprego. Professores cristãos são forçados a aceitar ideologias contrárias aos princípios bíblicos, todos os dias. Empresários são testados a fraudar, a não pagar impostos ou a se corromperem na sua liderança empresarial para não perderem lucro. Isso acontece todo dia aqui no lado tupiniquim da nossa terra. A fidelidade a Deus, mesmo que custe o emprego, a reputação ou até a liberdade, continua sendo o chamado do cristão. Como o Senhor Jesus em Mateus 10, 28 disse: não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não temam a sociedade, não temam, o máximo que podem fazer é matar você. Não, Jesus não está ironizando e esses meninos não estavam brincando. Aliás, eles tinham noção clara do que estavam fazendo. A grande pergunta é: você tem noção clara do que você faz com a fé que foi lhe dada? Você tem noção clara com o testemunho que está marcado no seu corpo, na sua alma, o selo, o penhor do Espírito Santo, que mostra que você não é de você, que você não é desse mundo, mas você pertence a Ele? Você tem noção disso? É por isso que esse primeiro ensino não podemos perder de vista. Agradar a Deus é mais importante do que preservar a vida. Vamos para o segundo ensino. Leiam verso 18, por favor, bem forte. O que diz o texto? O segundo ensino está gritando aqui. Se somos tentados a praticar o mal, devemos recusar. Não serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. Não importa se Deus quer nos livrar ou não, não é esse o caso. O caso é que a gente não vai adorar. Nós não vamos sair da nossa posição e da nossa fé e da nossa crença. A tentação aqui, amados, preste atenção. A tentação aqui era resolver o problema com um simples gesto. Se prostre. Fica aí. Aceite a pressão. Não tem problema. Apenas uma inclinação diante de uma imagem. Mas, amados, eles sabiam que mesmo um gesto seria traição contra o Senhor. Vamos aplicar isso para nós? Hoje somos constantemente convidados a ceder só um pouco. Assine esse documento com data falsa só dessa vez. Minta na entrevista de emprego, é só um detalhe. Aceite esse conteúdo aí na escola. Senão você não vai ser aprovado, você vai ser reprovado. Apoie essa ideologia lá no seu trabalho, ou você vai ser taxado de intolerante. Percebe? Esses convites
são formas muito sutis da idolatria moderna. Nós devemos lembrar, amados, que não há espaço por meio termo na fidelidade com Deus. Não há meio termo. O que você lembra quando o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, nos diz, ele nos exorta: e não vos conformeis com este século, com esse mundo. Não tome a forma, não aceite. Fique com o Senhor e deixe as consequências com Deus. Esse é o ensino. Se somos tentados a praticar o mal, simples e direto, nós devemos recusar. Terceiro ensino, olhando os versos 17 e 18, a resposta deles: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se Ele quiser, o nosso Deus, isso vai acontecer. Se Ele não quiser, fica já sabendo, verso 18, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ponto. Não vamos. A fé desses nossos 3 irmãos do passado não era condicional. Eles não disseram: serviremos a Deus se Ele nos livrar. Ó Deus, tira essa dor, essa luta. Eu vou ser um crente tão melhor. Não, eles não falaram isso. Não, eles não pensaram assim. Eles obedeceriam mesmo se fossem consumidos pelo fogo. Isso não toca em você, porque sempre que eu penso que foi real e o que aconteceu com eles aconteceu de fato, eu fico olhando para mim. Eu vivo uma fé que me arrisco no fogo por preservar a minha comunhão com o Senhor acima de qualquer outro tipo de comunhão. Porque nessa noite Deus quer que você veja o seu coração e repense isso. Vamos aplicar? Nós vivemos num mundo em que muitos confundem fé, fazem uma mistura de fé com barganha. Deixa eu te dar exemplos. Se Deus me curar, eu vou para a igreja. Se Ele abrir a porta do emprego, eu volto para ler Bíblia. Se Deus restaurar meu casamento, então eu vou me tornar um crente fiel. Oh, aleluia! É isso? É isso? Mas a fé bíblica, queridos, nos ensina que obedecemos porque Deus é Deus, e não porque Ele nos dá o que queremos. A verdadeira obediência é baseada em quem Deus é: soberano, poderoso, santo, justo, e não nas circunstâncias. Lembra de Abacuque capítulo 3, verso 17 e 18? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu já preguei Abacuque 3 aqui para os irmãos há um bom tempo atrás, e eu preguei olhando o original. E eu lembrei a vocês que Abacuque, junto com Jeremias, viveu Nabucodonosor invadindo Jerusalém. Então o texto, diferente da tradução nossa RA, que foi essa que eu li, o que na verdade Abacuque escreveu, e é possível essa tradução, é a seguinte: a figueira não floresce, não existe fruto na vide, o produto da oliveira mentiu. Os campos não produzem mantimento, todas as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, nos currais não há gado, porque Nabucodonosor fez um sítio e destruiu tudo isso, e eles ficaram à míngua dentro de Jerusalém, até que em 586 foi uma invasão destrutiva. Abacuque aprendeu: mesmo eu vendo a desgraça, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É o que os 3 fizeram aqui no capítulo 3 de Daniel. É o que Deus quer que nós façamos hoje. Deus é Deus, isso basta. Se Ele fizer ou não fizer, Ele é Deus. Não devemos obedecer a Deus por aquilo que Ele pode nos fazer, mas porque Ele é o Senhor. Quarto e penúltimo ensino. Nos versículos 21 a 23, eu vou resumir para vocês. Eles foram amarrados
e foram jogados naquela fornalha gigante, com muito mais fogo queimando, ardendo ali, segundo o que esses versos 21 a 23 disseram. Eles foram lançados, diz o verso 23, estes 3 homens caíram atados dentro da fornalha, sobremodo acesa. O texto diz que os homens, os soldados que jogaram eles foram queimados pelo fogo. E a ideia do texto é que os soldados que jogaram morreram, antes mesmo de entrar. Tamanho era o calor. Não dava para jogar a 100 metros. Não tinha lança maluco, não tinha isso. Eles tinham que chegar perto e eles morreram queimados. Os soldados, diz o texto. E os 3, os nossos irmãozinhos fiéis, esses crentes que a gente devia ter, muitos deles sempre perto de nós, eles foram jogados lá dentro. O nosso dever é praticar aquilo que é correto. As consequências pertencem a Deus. O nosso dever é praticar aquilo que é correto. As consequências pertencem ao Senhor. Os 3 jovens não tiveram garantias terrenas de livramento. Mesmo assim fizeram o que era certo. A justiça deles não dependia do resultado, mas dependia da obediência. Amados, muitos cristãos deixam de agir corretamente com medo das consequências. Um jovem teme confessar a sua fé na universidade por meio de zombarias ou reprovação. Um servidor público se cala diante da injustiça para não perder o emprego. Uma mãe cristã não orienta o filho na verdade bíblica para evitar ser chamada de retrógrada. Mas a Escritura é clara. Nós plantamos, Deus dá o crescimento. 1 Coríntios 3,6. Por isso que o resultado da obediência pertence a Ele, o Senhor. Nós devemos, com temor e confiança, fazer o certo, mesmo quando parece não valer a pena. Último ensino. O último ensino está no final, 24 a 27. O que aconteceu com eles? Eles foram lançados lá dentro. E que o verso 25 nos diz? Nabucodonosor e os outros olharam. E o que eles viram? Vejo 4 homens soltos. Nós jogamos 3, mas tinha 4 lá. O 4º era semelhante ao Filho dos Deuses. Quem é o 4º homem na fornalha? É Jesus. Isso, não é por causa da música, tem uma música famosa, né? O 4º homem na fornalha. Não é só para você cantar. Isso aqui foi real. Jesus estava com eles. Sabe qual é o 5º ensino? Livramento no fogo. É estratégia de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Livramento no fogo. Deus não evitou que eles fossem jogados na fornalha. Ele não parou no meio do caminho. Ele não fez um milagre, não fez um terremoto, não destruiu a fornalha, nada disso. Mas Deus esteve com eles no meio do fogo. O livramento não foi antes, foi durante a tribulação. Aplique para a sua vida, por favor. Muitos cristãos oram pedindo que Deus os livre das dificuldades. Eu não quero passar aquilo. Senhor, por que isso? Mas muitas vezes o Senhor soberano decreta, decide nos aperfeiçoar no meio dessas lutas e fornalhas da vida. Ouça, a fidelidade no meio do desemprego é que gera maturidade espiritual, porque você vai aprender a depender de Deus mesmo. A rejeição por causa do Evangelho é que produz e mostra um caráter convertido. A provação na enfermidade é que aprofunda a fé. A oposição à verdade molda a nossa coragem. Como ensina o nosso irmão Tiago, no capítulo 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vamos concluir, amados. Estourei o tempo de novo. Deixa eu concluir. Em primeiro lugar,
Valorize agradar a Deus mais do que sua imagem ou sua segurança. Em tempos de redes sociais, aparência e aceitação, o cristão é chamado a glorificar a Deus acima de tudo. Recuse toda forma de mal, mesmo que seja socialmente aceitável. O mundo relativizou o pecado, mas a palavra de Deus continua sendo verdade absoluta. Meu querido, minha querida, sirva a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele pode dar. Não adore a Deus como se Ele fosse um ídolo de benefícios, o gênio da lâmpada. Ele é o Senhor, e isso basta. Faça o certo. As consequências estão nas mãos de Deus. Liberte-se do medo do "e se?". Confie no Deus soberano. Encare o fogo como ferramenta de Deus para te moldar. Encare. Não fuja das provações. Deus está contigo nelas. É ali que Ele aperfeiçoa os seus santos. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus, mesmo que isto custe tudo, porque só Ele pode guardar a tua alma para a eternidade. Amém. Que o nosso Deus precioso faça vivermos assim. Fiquemos em pé. Vamos orar, agradecendo ao Senhor e rogando, rogue mesmo. Essa é a oração onde a gente pede: Senhor, faz eu viver a Tua palavra. Se você prestou atenção, se o Espírito Santo falou com você, porque Ele só fala comigo, Ele está dizendo para você viver isso, e Ele vai te capacitar. Peça isso em oração. Senhor, contempla nosso coração agora. Veja a nossa mente. Nós ouvimos a Tua palavra. Nós levamos a sério o Teu ensino em Daniel 3. Ó Deus bendito, se isso aconteceu, se Teu Espírito falou conosco, então, faz-nos viver assim. A nossa sociedade quer que nos calemos. A nossa sociedade não quer crentes que estudem a Bíblia, fazendo cultos domésticos, tendo suas devocionais dentro de casa, ficando firmes na igreja sempre. Não, a nossa sociedade quer crentes frouxos, crentes preguiçosos. A nossa sociedade e Satanás e até o nosso coração desesperadamente corrupto não quer que sejamos firmes, apesar da guerra, da tribulação, da luta, da fornalha. E ela arde, Senhor. E como arde. Mas o Senhor não quer isso. Fortalece o Teu povo. Abençoa-nos para praticarmos exatamente isso que ouvimos. Queremos Te agradar, porque é mais importante do que preservar a vida, Senhor. Ó Deus, nós queremos, quando tentados a praticar o mal, recusar. Ó Deus bendito, nós não devemos obedecer a Ti por aquilo que o Senhor pode fazer, mas faça-nos Te obedecer pelo que o Senhor é. Mostra-nos que o nosso dever é praticar aquilo que agrada a Ti, o que é correto, e deixar as consequências nas Tuas poderosas e misericordiosas mãos. Ó Deus precioso, por favor, mesmo que o Senhor nos mande tribulação, fornalhas atrás de fornalhas, dá-nos a certeza de que livramento no fogo é a estratégia Tua para o nosso aperfeiçoamento, transformação, firmeza de fé. Abençoa o Teu povo assim em nome de Jesus.